Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raine e hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre o Brasil, período democrático 45 a 64, e agora nós vamos estudar sobre o governo João Goulart, ok? Primeiramente, o governo João Goulart para assumir o poder não foi fácil. O início do governo deveria acontecer em 61, logo após a saída a carta de renúncia de Jânio Quadros, mas não foi assim que aconteceu. Existiam forças políticas que não queriam que João Goulart assumisse a faixa presidencial, porque temia que João Goulart, ou Jango, né, como era seu apelido, estava aliado ao comunismo internacional e ia transformar o país em um grande eh, país comunista, uma república sindicalista, e que ele não deveria assumir esse cargo. E quem eram esses golpistas? Esses contrários, essas forças contrárias que ele assumisse o poder? Era o Partido União Democrática Nacional, DN, que novidade, né? Militares aliados aos Estados Unidos, grandes conglomerados empresariais nacionais e internacionais que acreditavam fervorosamente nisso, nesse medo, ou seja, setores conservadores da nossa sociedade brasileira, ou aliados aos Estados Unidos. E, do outro lado, nós tínhamos quem queria que João Goulart assumisse para assegurar, né, o cumprimento da Constituição, que eram os legalistas. E geralmente eram os líderes dos movimentos estudantis e alguns governadores. Esse movimento da legalidade foi liderado sobretudo por Leonel Brizola, que foi o governador do Rio Grande do Sul, que liderou esse movimento a favor que João Goulart assumisse a faixa presidencial. E nesse embate entre golpistas e legalistas, o Brasil estava afundando uma guerra civil. Já estava a ponto de legalistas e golpistas pegarem armas para decidir qual lado era o certo, né? Apesar de que o certo seria João Goulart assumir o poder, né? Já que ele era o vice. Enfim. E meio dessa crise, dessa guerra civil, a solução para isso ela foi achada no Congresso Nacional e, sobretudo, o parlamentar Tancredo Neves, que sugeriu a mudança do governo. Em vez de ser presidencialista, ele fosse para o parlamentarismo. E qual a diferença entre os dois modelos políticos de governo? No presidencialismo, o presidente escolhe os ministros dos estados e esses ministros eles prestam conta ao presidente. E o Congresso tem que fiscalizar o chefe de governo e os ministros. No parlamentarismo, o chefe de Estado ele escolhe o primeiro-ministro e o primeiro-ministro é que tem o poder de escolher o gabinete e esse gabinete é que vai ser aprovado ou não pelo parlamento. Ou seja, então o poder está todo no parlamento de decidir o que deve ou não deve ser feito. E foi essa mudança que aconteceu. Em vez de ser as decisões passarem pelo presidente, as decisões passariam pelo primeiro-ministro, o gabinete e o parlamento, e não precisaria da aprovação ou não do chefe de Estado. E foi assim, nessas condições, que João Goulart assumiu a faixa presidencial. Mas logo após, né, ele assumir essa faixa presidencial dentro desse regime parlamentarista, a Constituição ela previa a realização de um plebiscito para ver se o povo queria o parlamentarismo e o presidencialismo. Então, João Goulart fez uma intensa campanha nacional para falar e para levar os povos à urna para votar no plebiscito a favor do retorno ao presidencialismo. E em 6 de janeiro de 1973, mais de 80% dos eleitores disseram não parlamentaristas e devolveram novamente a chefia do governo de estado. Então ele recebeu novamente esse voto de confiança do povo, né, de que o povo não queria que o governo fosse parlamentarista, mas sim presidencialista. E ele ganhou com muito mais de 50%, mas com 80% dos votos. E como era esse governo Jango, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Eles queriam fazer uma reforma de base, né? Que passava por alguns pontos, que é a reforma agrária, que é a distribuição de terra, a reforma administrativa, bancária, tributária, que a tributária seria o pagamento de mais impostos para os mais ricos, né? O eleitoral, que seria a permissão dos analfabetos poderem votar. Lembrando que
Se hoje nós temos o grande percentual ainda de pessoas analfabetas, naquele momento histórico, naquele contexto, nós tínhamos muito mais uma reforma também educacional. No plano econômico, nós tínhamos um plano econômico trienal que tinha como objetivo o controle das taxas de inflação, diminuir o déficit público e o crescimento baseado na substituição de importações. O que seria esse crescimento baseado na substituição de importações? Que a indústria brasileira se tornasse suficientemente forte para que a gente não precisasse, né, mais importar produtos, mas sim consumir internamente da nossa própria economia, né, da nossa própria indústria e fazer com que isso a roda da economia girasse. Só que essa reforma de base não agradou todo mundo. A favor da reforma só tínhamos os estudantes, novamente, né, que é a União Nacional de Estudantes, a UNE, a Juventude Operária Católica, a Juventude Universitária Católica e o Comando Geral dos Trabalhadores e as ligas camponesas. Contra a reforma, muita gente era contra a reforma. Tinha os empresários nacionais e internacionais, o alto clero da igreja, como vocês veem aqui, você tem uma parte da igreja católica que apoiava e outra não. Os oficiais das Forças Armadas da alta patente não aprovavam. Veículos de imprensa como o Estado de São Paulo e a Tribuna da Imprensa de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, você sabe que era líder do DEM, né? Ele não aprovava a reforma de base. O Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, IPES, que também eram financiados pelos Estados Unidos, também, claro, né? Não apoiavam a reforma de base. E assim, aumentou as tensões no governo de Jango. Ele tentou que aprovassem a reforma de base pelo parlamento, o parlamento não apoiou, então ele se aliou e se associou cada vez mais ao povo. Então, quando ele não achou o apoio político do parlamento ou o apoio das elites, Jango se refugiou no povo para achar um embasamento para continuar na frente do poder e à frente da presidência da República. E assim ocorreu o comício da Central do Brasil no dia 13 de março de 1964, lá na assinatura do Decreto-Lei de desapropriação das terras e a nacionalização de refinarias de petróleo. E esses dois pontos foram considerados a gota d'água para a ala conservadora brasileira. Eles não aceitaram de forma alguma essa desapropriação de terras, que era terras a 10 quilômetros das margens das rodovias, e muito menos a nacionalização de refinarias de petróleo. Eu não quero que vocês confundam a nacionalização de refinarias de petróleo com a Petrobras. Existia a Petrobras, existia, mas era muito pequena ainda. Lembra que ela foi fundada há pouco tempo. Então, tinha que a exploração do petróleo brasileiro acontecia também por petrolíferas, são empresas que extraem petróleo internacionais. Então, essas empresas estavam instaladas aqui no Brasil. E o que aconteceu? Com a assinatura do decreto-lei, ele nacionalizou essas refinarias que eram de outros que não eram brasileiros, entendeu? Que estavam explorando o petróleo aqui. Vocês conseguiram me entender? E aí, pagando indenização, é claro, não é assim, o governo passa a mão, né? Pagando indenização, ele nacionalizou essas refinarias de petróleo que estavam no território brasileiro, utilizando, né, a sua estrutura. Mas isso foi considerado extremamente polêmico para a ala conservadora brasileira, liderada pela UDN, uma parte da elite católica, do alto comando da Força Militar, e essa oposição organizou, né, no dia 19 de março. Então, essa oposição organizou no dia 19 de março a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que é uma manifestação extremamente conservadora, e foi uma resposta à manifestação Central Brasil. Ela conseguiu até um número maior ainda de manifestantes, e como uma pressão, né, uma resposta de que a ala conservadora não iria se calar aos decretos-lei de João Goulart, nem às ideias dele da reforma de base, e que
não ficaria impune, né? O que Jango fez. Dentro dessa tensão, dessa crescente tensão, é que vai acontecer o golpe militar em 1964, que vai ser um conteúdo que a gente vai discutir na nossa próxima aula. Enfim, turma, eu espero que vocês tenham conseguido compreender o assunto. É uma aulinha pequena, rápida, um resumo. Sugiro que vocês leiam o material de estudo de vocês, porque não posso me delongar demais, né, no conteúdo para não ficar muito chato para vocês. Então, espero que vocês tenham bons estudos. Qualquer dúvida, podem me chamar pelo WhatsApp. Fiquem com Deus e até a próxima.